Você já parou para pensar qual que é a verdadeira face do arrependimento? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Nós vemos em todas as histórias bíblicas que Deus sempre tenta se comunicar com o seu povo. Na intenção de alertar o seu povo, Deus levanta profetas para trazer mensagens de advertência sobre o juízo que está para cair sobre eles. E essas advertências que foram entregues pelos seus profetas, elas ecoam através dos séculos, trazendo um chamado para mim e para você, para o arrependimento e mudança de vida. Mas assim como aconteceu com o povo de Judá, muitas vezes nos dias de hoje, nós falhamos também com o nosso arrependimento diante de Deus. Frequentemente eu e você, nós escolhemos ignorar ou menosprezar esses sinais, essas profecias, e nós acabamos caindo nos mesmos erros das gerações que nos precederam. E a palavra de Deus, embora ela seja o livro mais vendido do mundo, embora ela seja acessível através de qualquer telefone que você tenha, muitas vezes ela parece que está perdida para algumas pessoas. Com a vida corrida que nós estamos vivendo, muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso tempo com Deus. E essa falta de relacionamento com Deus, gradualmente, vai nos afastando, nos distanciando do nosso verdadeiro propósito. O rei Josias, ele é um grande exemplo de como nós devemos agir diante das verdades divinas. Depois que o livro da lei é encontrado e ele escuta o que está escrito naquele livro, ao invés de simplesmente demonstrar um luto superficial rasgando as suas vestes, Josias ele escolhe rasgar o seu próprio coração diante de Deus. E esse gesto simbólico de Josias, ele destaca a importância do nosso arrependimento sincero e da nossa humildade quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Josias ele entendeu 100% que Deus ele busca muito mais do que rituais. Ele deseja um coração contrito e arrependido, desprovido de qualquer orgulho ou de autossuficiência. E esse é o convite que o rei Josias deixa para mim e para você no dia de hoje. É o convite ao arrependimento, mas não apenas um arrependimento superficial, mas um arrependimento de todo o coração, que gere como resultado colocar a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Só que para que isso aconteça, nós precisamos fazer uma autoanálise muito sincera, que leve a mim e a você a abandonar tudo aquilo que indevidamente tem ocupado o lugar que deveria ser exclusivamente de Deus nas nossas vidas. O verdadeiro arrependimento, ele transcende a mera concepção dos nossos erros, mas na verdade ele gera um compromisso constante de transformação e de renovação espiritual. A história do rei Ezequias e subsequentemente a história de Josias, ela acaba nos convocando para que nós possamos refletir sobre a nossa postura diante de Deus, para que nós possamos fazer questionamentos ao nosso coração, se eles verdadeiramente estão abertos e submissos à vontade de Deus. Porque o arrependimento e a busca por um relacionamento íntimo com Deus são sinais genuínos de uma verdadeira conversão. Eu não sei se você tem acompanhado tudo o que tem acontecido no mundo, mas esse é o momento que nós precisamos dar prioridade a Deus. Esse é o momento onde nós precisamos escolher o caminho que espelha a glória de Deus e o amor de Deus nesse mundo. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo que nós não temos tempo? Não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para fazer orações, não temos tempo para desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas será que o problema é realmente a falta de tempo? Ou será que o nosso problema é com o nosso compromisso com Deus? Porque muitas vezes o seu tempo está sendo todo consumido por redes sociais. O seu tempo está sendo consumido por entretenimento. O seu tempo está sendo gasto com pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus. Na sua lista de prioridade, o seu relacionamento com Deus ocupa o último lugar na sua vida. Então, quando nós falamos que nós não temos tempo, na realidade o que nós estamos dizendo é que nós estamos gastando o nosso tempo com tudo, exceto com aquilo que deveria ser a prioridade na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus. E essa desconexão que existe entre o que nós fazemos e aquilo que nós falamos nos coloca numa posição de hipócritas diante de Deus. Nós falamos sobre a importância da fé, nós falamos sobre a oração, nós falamos sobre o estudo da Bíblia, mas as nossas ações, elas pintam um cenário completamente diferente. Nós estamos vivendo em uma era cheia de distrações e muitas vezes esse imediatismo acaba prevalecendo sobre aquilo que deveria ser eterno nas nossas vidas. Então, o problema nunca foi a falta de tempo,
Na verdade, o problema é como nós escolhemos usar o tempo que nós temos. Então, se nós desejamos verdadeiramente viver uma vida que reflete a glória de Deus, uma vida que reflete o amor de Deus, nós precisamos urgentemente reavaliar as nossas prioridades. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então isso implica colocar Deus no centro da sua vida, acima do nosso lazer, acima dos nossos compromissos sociais. Porque a hipocrisia, ela surge quando nós falamos uma coisa e acabamos vivendo outra. Então, ao olharmos para o rei Ezequias, ao olharmos para a vida de Josias, nós estamos sendo convidados a uma reflexão pessoal. A verdadeira medida da nossa fé, ela não se revela apenas por aquilo que nós falamos, mas principalmente da forma como nós agimos. Porque quando nós damos prioridade ao nosso relacionamento com Deus, nós estamos abrindo um caminho na minha e na sua vida para uma transformação profunda, alinhando nossas ações aos princípios do Evangelho e vivendo de uma forma autêntica e comprometida. Ezequias e Josias, após purificar o reino de Judá da idolatria, cada um no seu tempo, eles compartilharam desse mesmo desejo. Qual que era o desejo? Era de restaurar a celebração da Páscoa, para poder assim honrar ao Senhor. A Páscoa ela é celebrada com pães sem fermento. E o que isso simboliza? Isso simboliza a importância de purificar as nossas vidas, eliminando tudo aquilo que é corrupto ou que nos desvia do caminho do Senhor. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele diz que nós deveríamos nos desfazer do velho fermento, para que nós pudéssemos celebrar a Cristo com sinceridade e verdade. Então essa metáfora do fermento, ela acaba nos alertando sobre a necessidade de uma purificação e de uma santificação genuína. E como que nós podemos nos purificar? Como nós podemos estar prontos diante de Deus? É somente pela palavra. Somente a palavra de Deus, ela tem o poder de purificar e de transformar as nossas vidas e de nos preparar para o nosso reencontro com Cristo. Então isso é um convite para mim e para você, a uma reflexão, ao arrependimento. É um apelo para que nós possamos voltar os nossos corações completamente a Deus, em busca de um relacionamento mais comprometido e mais profundo com Ele. Porque remover o fermento das nossas vidas é muito mais além do que simplesmente evitar o pecado. Retirar o fermento é um chamado para uma transformação profunda, que é refletida nas nossas escolhas e nas nossas ações diárias.